Bom dia! Nessa manhã quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai a Ninive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Até aqui. Mesmo quando a nossa vida ela dá muitas voltas, Deus, ele sempre continua nos direcionando nossos passos e nos levando de volta para o lugar que ele quer usar a nossa vida. E por que eu estou falando isso e Deus me trouxe essa passagem nesse dia? Porque nos últimos dias Deus tem falado muito comigo sobre algo que eu ouvi em 2023. Os teus frutos vão frutificar de dentro para fora. E essa palavra ela foi presente na minha vida por muito tempo. E Deus tem trago isso novamente, sobre os meus frutos, sobre os meus frutos. O lugar que Deus quer que eu dê frutos. E quando a gente lê essa passagem de Jonas, o livro de Jonas, a gente vê que Jonas fugiu. Fugiu do lugar que era para ele estar, do lugar que Deus queria usar ele, do lugar que Deus falou para ele ir. Por medo, por insegurança, por vários sentimentos. E assim também somos nós diante de Deus. Deus sempre nos conduz ao lugar do nosso propósito. Mas às vezes nós é que mudamos a rota. Nós é que fugimos do lugar que Deus quer que a gente esteja. Então, assim como foi com Jonas, muitas vezes não é diferente com a gente. Jonas tentou fugir, a vida levou ele para outros lugares, ele foi engolido por uma baleia, ele passou por várias situações até ir para o lugar que Deus mandou ele estar. E ali Deus usou a vida dele. E mesmo quando a gente desiste das coisas, mesmo quando a gente muda a rota, Deus não desiste de nós, porque o propósito dele sempre se cumpre na nossa vida. O propósito que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Mesmo que a gente tenha dado 360 na nossa vida, mesmo que a gente já tenha fugido ou não, mesmo que a gente não queira estar no lugar que Deus quer que nós estejamos para dar nossos frutos, Deus não desiste de nós. Se Jesus nos disse que fomos escolhidas para dar frutos, isso significa que o lugar desses frutos Deus já nos levou. Que o lugar desse fruto Deus já está preparando. E talvez a gente ainda não entendeu. E se entendeu, não quer estar nele. Talvez não é o momento, talvez não é a hora certa, talvez você já esteja nesse lugar, talvez Deus ainda está preparando esse terreno e você está perto. Mas saiba que o lugar onde Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida é o lugar onde Deus vai te levar. Independente se você saiu, se você fugiu, se você está longe, se você está perto. Deus, ele sempre faz você ir para o lugar onde ele quer te fazer dar frutos. Então, muitas vezes a gente já sabe, já tem o entendimento do que Deus quer fazer na nossa vida e a gente está fugindo. E muitas vezes a gente até quer ter esse entendimento, mas ainda não tem. Se você ainda não tem, peça o discernimento para o Senhor. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, peça para Deus te conduzir. E Deus ele vai te dar esse entendimento, ele vai abrir essa sua visão espiritual para entender o lugar que ele quer que você esteja. Sabe por quê? Porque quando a gente está no lugar certo, os frutos eles vêm no tempo certo. Se a gente está no lugar que Deus determinou, os frutos eles podem estar sendo a semente plantada, a semente sendo regada, mas ele vai dar fruto. Se você não está no lugar certo,
Deus ele vai te levar para esse lugar, mas você precisa permitir e não fugir. Deus tem falado muito isso ao meu coração, sobre não fugir do propósito de Deus. Não fugir daquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque é chegado o momento da gente dar frutos, da gente preparar a nossa terra para dar frutos. Deus já preparou o terreno, Deus já falou muitas vezes ao nosso coração, mas a gente não está plantando, a gente não está regando. Então que eu e você, nessa manhã, tenhamos o entendimento de que se Deus quer que a gente que a gente dê frutos, Ele sempre vai nos levar para o lugar onde é frutífero, para onde a terra é frutífera, mas a gente precisa permitir e não fugir. Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem um propósito na minha vida, que a gente possa permitir que Deus faça, que Deus cumpra o propósito que Ele tem para nós. Um lugar onde Deus nos planta é o lugar onde Deus vai fazer a nossa vida frutificar. Muitas vezes a gente procura, dá voltas, foge, mas lá no fundo Deus já te falou o lugar que é para você estar. Apenas aceite e faça a vontade do Senhor, e aí você vai ver seus frutos, eles vão ser palpáveis. Você vai ter muitos frutos para poder compartilhar, para poder usufruir, para poder testemunhar o que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor por nós, pela tua fidelidade, pela tua palavra que nunca passa vazia. Que o Senhor nos dê, Deus, o entendimento, o discernimento, Pai, do lugar que o Senhor quer nos usar, do lugar onde o Senhor frutificará, Senhor, na nossa vida. Se porventura em algum momento, Pai, a gente fugiu, ou a gente se escondeu, ou a gente não aceitou, Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, que o Senhor venha conduzir, Senhor, o nosso coração, que o Senhor venha, Senhor, restituir e restaurar, Senhor, recalcular essa rota, Pai, para que a gente possa estar, Senhor, no lugar certo e que os nossos frutos, eles venham no tempo certo do Senhor, porque nós cremos no propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor fez na vida de Jonas, o Senhor fará na nossa vida. Basta que a gente esteja no lugar que o Senhor determinou para nós. E nessa manhã nós colocamos o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor venha alcançar, para que o Senhor venha conduzir, Senhor, e nos levar para esse lugar do cumprimento do Teu propósito, Pai. Nós rejeitamos, Senhor, toda brecha do inimigo, toda seta do inimigo na nossa mente, no nosso coração, para nos tirar do propósito do Senhor, Pai. Que seja colocado por terra agora, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda palavra contrária, toda maldição hereditária, Senhor, e que o Senhor venha com graça sobre as nossas vidas, nos levar a cumprir o Teu propósito no lugar que o Senhor deseja para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, a nossa casa, a nossa família nas Tuas mãos, crendo, Pai, crendo que nós seremos usadas por Ti, Senhor, crendo, Senhor, que a nossa terra é uma terra frutífera e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai, o Senhor vai nos usar e fazer frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém